Muito boa noite a todos, meus irmãos, encarnados e desencarnados presentes. Bênção de Deus estar aqui com vocês, mais uma vez, por esse convite da Ritinha, do Davi, e de estar num mês, acho que importante da casa, não é? De aniversário da casa, né? Sim. Uma honra muito grande. Então, meus irmãos, que tenhamos uma noite de estudos proveitosa, de talvez alguns ensinamentos novos, de reflexões novas, né? De ponderações e de espiritualização, acima de tudo, né? Eu escolhi o tema Simplesmente Francisco, baseado no livro com esse título, de José Carlos de Luca, que fala a respeito um pouco, faz um apanhado da vida de Francisco de Assis, né, do nosso querido Francisco de Assis, que tem uma história belíssima e que me cativou já há alguns anos e que eu resolvi trazer de novo um novo apanhado de uma visão mais humana de Francisco, né, pois que nós já conhecemos Francisco de outras eras, de outras encarnações, né? Como São Francisco, tão conhecido, esse santo tão popular e tão querido, né, no mundo todo. Então, José Carlos de Luca traz essa visão mais humana, né, do homem Francisco, do menino Francisco primeiro, né, da parte em que ele vai se espiritualizando aos poucos, né? Ele não nasceu santo, né? Ele foi se espiritualizando ao longo da sua vida, foi se encontrando como homem de Deus, ou melhor, se reencontrando, já que a gente sabe que Francisco de Assis é a mesma essência, o mesmo espírito que João Evangelista, né? Então, já traz essa comunhão com Jesus já há muito, né? Então, Francisco de Assis, desde o seu nascimento, já começa a trazer aí para nós uma lição de humildade. No século XII, na cidade de Assis, na Itália, eis que a mãe de Francisco já estava há muitas horas em trabalho de parto. E aquela criança, mesmo com todo o aparato que ela tinha, essa criança teimava em não nascer, não sabia-se por quê, né? Já que tudo estava preparado para isso, mas a coisa não se encaminhava. E em meio a toda essa preparação, esse sofrimento da senhora Bernardone, alguém bate a porta da casa deles e vem um homem, uma espécie de peregrino, que vem somente dar um recado e dizer que aquela criança que estava para nascer só nasceria se a dona da casa, se a parturiente fosse para o estábulo da casa. E aí aquele recado chegou rapidamente à senhora Bernardone, que imediatamente acatou, mesmo não sabendo de quem procedia aquela instrução, e ela diz: vamos todos para o estábulo. E imediatamente foram para o estábulo, montaram aquele cerco muito rapidamente, e aí então a criança vem a nascer de forma suave, tranquila, rápida, sem grandes sofrimentos. Mostrando aí para nós a primeira lição, né? Aquele que era de família abastada, pois que o pai de Francisco de Assis era um mercador de tecidos muito bem sucedido na época, né? Já um homem rico, poderoso na cidade, muito influente, vem mostrar que, apesar dele nascer num berço de ouro, ele vinha trazer, já desde o seu nascimento, essa mensagem, né, do nascimento num estábulo, né, trazendo aí, fazendo uma analogia com o nascimento do nosso Mestre Jesus, né, que mostrou desde o começo a sua simplicidade, né, que é o que nós devemos buscar em nossas vidas também. Então, Francisco já nasce dando sinais de que seria alguém diferente da maioria, né? E aí,
o autor desse livro, onde eu busco esse apanhado da vida de Francisco, vem dizer que muitos de nós admiramos a santidade de Francisco, mas que justamente Francisco nascera numa família católica, sim, mas não muito praticante, e que, ao longo dos seus anos e da sua juventude, ele era um rapaz aparentemente normal, né? Voltado à excentricidade, à extravagância, já que era de uma família rica, muito abastada, né? E então ele era muito generoso, um rapaz muito alegre, né? Que fazia muitas festas e promovia banquetes para os seus amigos, né? E queria ser grande, ele queria ser grande. Mas mal sabia ele que seria grande, mas não da forma que talvez ele pensasse ou achasse que seria, né? E então, o autor do livro nos conta que ele tinha problemas como a maioria de nós tem, problemas de crise espiritual, crise existencial. Mais tarde teve problemas sérios de relacionamento com seu pai, né? Que queria que ele fosse herdeiro da sua fortuna, do seu comércio, né, dos seus negócios, mas a gente já sabe que não foi esse o caminho que Francisco queria para si, né, ou achou para si, ou melhor, que Deus queria para ele, né? E então mostra para nós que a questão da espiritualização de cada um de nós pode e deve ser realizada, e que isso é uma construção, assim como foi para Francisco. Não nasceu santo, mas tornou-se um santo. Assim como nós também, né, estamos caminhando para isso também, para um dia sermos co-criadores, né, para sermos perfeitos, entre aspas, né? E que a nossa imperfeição não nos impeça de buscar, né, as virtudes que nós temos a obrigação moral de buscar, né? Então, que a gente não se acanhe, mesmo com todas as nossas imperfeições, os nossos erros, né? E a história de Francisco conta que, quando ele era jovem, mais ou menos com seus 18 anos, ele trabalhava na loja de tecidos do pai e, num belo dia, estava lá atendendo os clientes da loja e chega dentro da loja um mendigo, né, que vem pedir uma esmola. E aí ele diz, pelo amor de Deus, uma esmola, vai direto para Francisco. E Francisco, ocupado, quando viu aquela criatura moribunda ali, né, mal vestida, maltrapilha, Francisco imediatamente tem aquela repulsa e diz, não vê que estou ocupado? Saia daqui. E enxota aquele homem. E ele, cabisbaixo, sai da loja de Francisco. E imediatamente Francisco sente um mal-estar muito grande, né? Sente que aquela atitude não seria a atitude de um homem de bem, né? E aí pensa que se fosse algum cliente rico do seu pai, ou alguém conhecido, ou um amigo dele, que ele não trataria daquela forma, né? E aí, imediatamente tomado de compaixão, de uma sensação que até então ele não tinha tido, ele larga aqueles clientes da loja, vai lá dentro, pega um tecido, um dos melhores tecidos da loja do pai, recorta uma peça bem grande, enrola, embrulha e sai correndo atrás daquele mendigo. E quando o encontra, presenteia o mendigo aquele tecido, que na época era algo raro, né? Era algo muito caro, e dá tudo que tem nos bolsos para aquele mendigo, né? E ao fazer isso, ele tem uma sensação que pela primeira vez ele tem na vida, uma estranha sensação de felicidade, que ele nunca havia sentido. E assim ele volta para casa com essa, sorrindo, sozinho, né? Então aí seria a primeira vez que Francisco se depara com esse sentimento de compaixão, né, de fraternidade de verdade na vida dele. E ele só tinha 18 anos. Então, depois disso, até os 25 anos, ele continua lá naquela vida dele,
né? E com muitos amigos e em meio a muitas festas, muitas comemorações sempre, muito alegre e tal. E tinha o sonho de ser cavaleiro. E aí ele consegue embrenhar-se numa batalha, a cidade vizinha, Perugia. E nessa batalha, logo de cara, ele é ferido e é escravizado, né? Ele é encarcerado. E ele passa mais de um ano encarcerado. Contrai a malária na prisão e muito ferido, sem ter, lógico, cuidados básicos ali dentro, ele adoece, né? Adoece muito. Depois de um ano aprisionado, o pai, em meio a uma quantia muito grande, consegue resgatá-lo e trazê-lo de volta. Ele leva mais um ano para recuperar-se da malária, de todas aquelas doenças, né, e de todos os ferimentos. Mas não desiste. Ainda continua com aquele sonho de participar de uma guerra, de ser, né, cavaleiro. E então tem o sonho de querer participar das cruzadas, né? E em meio a embrenhar-se nisso, ele tem um sonho. E ele sonha que estava num palácio, e esse palácio estava repleto de lanças e de armaduras. E aí, quando ele acorda, ele entende que aquilo era uma aprovação de Deus para ele se embrenhar naquela empreitada das cruzadas. E aí ele viaja nas cruzadas. Na viagem, ele passa muito mal e tem uma espécie de visão, de desdobramento, não se sabe bem o quê. E aí ele ouve uma voz nítida que diz: quem julga que te pode fazer um bem maior? Um senhor ou um servo? E aí imediatamente ele responde: o senhor. E a voz de novo lhe pergunta: e então por que deixas o senhor para seguir o servo? Deixas o príncipe por seu subordinado. E ele entende a lição e pergunta imediatamente: Senhor, o que queres que eu faça? E aquela voz diz a ele: volta para a tua cidade e lá te será dito o que deves fazer, porque a visão que tivestes deve ser interpretada de outra maneira bem diferente. Então, aquela visão que ele teve em sonho, daquele palácio cheio de armaduras e de lanças, não era para que ele estivesse em batalha. Jamais. Né? E então, depois desse sonho, ele volta feliz para casa. Ele já tinha um norte na vida dele. Depois daquela aparição, daquela visão, daquele sonho, o desdobramento, ele volta feliz. E se começa a entrar em meditações profundas, orações, e começa a fazer caminhadas pela cidade, longas caminhadas, onde ele, em orações e meditações, espera que viesse de Deus ou de Jesus novas instruções para a caminhada dele. Um dos lugares que ele frequentava assiduamente era a igrejinha de São Damião, que era uma igrejinha que estava praticamente em ruínas. Lá ele ficava horas a fio, de frente para um crucifixo de madeira, onde a imagem de Jesus estava ali, ele ficava olhando fixamente para aquela imagem, e lá ele ficava por horas fazendo as suas orações, as suas meditações, pedindo a Jesus novas instruções. Até que ele vê nitidamente os lábios da imagem de Jesus falar com ele e dizer-lhe: Francisco, conserta minha casa, que, como vês, está toda em ruínas. Depois disso, meus irmãos, ele entra em êxtase por aquela visão. E aí ele entende, ao pé da letra, que o que ele precisava fazer era reconstruir a igreja de Deus ou de Jesus.
E aí ele começa, então, por aquela igreja, né, que era tão amada por ele, a igrejinha de São Damião, que de fato estava em ruínas, né, com as paredes e o teto cheio de rachaduras. E aí ele começa a reconstruir aquela igreja e faz isso com uma felicidade imensa. E aí começa a mudar todo o seu pensamento. Uma outra passagem importante também na vida de Francisco foi o encontro dele com um mendigo leproso. Ele estava cavalgando e de repente aparece esse mendigo com lepra, já em estágio avançado da doença, e lhe pede esmolas. E ele é pego de surpresa, retira algumas moedas do bolso e joga para aquele mendigo. E o mendigo pede novamente uma esmola, pelo amor de Deus, uma esmola. E aí ele pergunta a si mesmo, mas o que ele quer mais, né? Já dei a esmola, né? Foi então que ele parou, olhou de fato para aquele homem, né? Todo comido pela lepra. E aí sim, mais uma vez ele tem esse sentimento de humanidade, né? De compaixão. Aí ele desce imediatamente do cavalo e vence aquela repugnância da doença ali, né, daquele homem, beija-o nos lábios, abraça-o e chora copiosamente. E em prece ele diz: Senhor Jesus, perdoe o meu egoísmo. Esse irmão, Senhor, tem a lepra no corpo, já eu carrego a lepra na alma. Ele sente-se como que transportado ao céu nesse momento. Então foi através da compaixão por aquele homem, por aquele pobre homem que ele nem conhecia, que ele começou a entender qual era o sentido da existência dele. E que deveria ser da de cada um de nós também, né? Um dia a gente chega lá, né? Então a compaixão e o acolhimento de fato, começaram a fazer parte da vida, do coração de Francisco. Em data feita, ele fez uma viagem para Itália, para Roma, desculpa, e onde muitos fiéis iam, né, buscando sua espiritualização, buscando a graça de Deus, a bênção do Pai. E ele também, com esse mesmo intuito, foi a Roma. E quis visitar o túmulo de São Pedro. E nessa igreja, onde fica o túmulo de São Pedro, havia à frente da igreja um aglomerado muito grande de mendigos, né? E ele, quando se depara ali com aqueles mendigos, ele já apaixonado pela pobreza, né? E tomado de compaixão mais uma vez, porque isso já fazia parte do coração dele, ele se embrenha ali no meio daqueles mendigos, escolhe rapidamente ali o que estava mais mal vestido e lhe propõe trocar de vestes com ele. O mendigo é pego de surpresa e olha para as vestes dele e diz, claro, e troca de roupa com Francisco. E Francisco fica feliz da vida. Os outros mendigos não entenderam aquela atitude dele, riram dele, né, a princípio, né? Esse homem é louco, né? Mas ele ficou ali, passou um dia inteiro em meio a esses mendigos. Tornou-se um deles. Ele queria sentir o que eles pensavam, como eles viviam, né? Como que era a vida deles. E pôde aprender com eles. E sentiu-se muito feliz. Sentiu-se um deles. E aí ele volta para casa, em viagem, já sentindo muito tempo longe de casa, sentindo saudades da mãe, do carinho da mãe. E aí ele tem vontade de retornar para o lar, ao mesmo tempo querendo o carinho da mãe, mas também com receio das atitudes do pai. Porque a essas alturas o pai já não entendia o comportamento de Francisco, que tinha mudado completamente. Aquele rapaz de antes, né, extravagante, né, de muito luxo, com aqueles pensamentos grandes, não existia mais. E o pai não compreendia isso. Então, quando ele retorna para casa,
Ele encontra o pai bastante contrariado e ele tenta mostrar para o pai qual era a sua nova forma de vida, mas o pai não compreende. Diz para ele que ele estava dilapidando o patrimônio da família, visto que ele buscava esmolas para aqueles pobres, para aqueles doentes, para a reconstrução não só da igreja de São Damião, mas para outras igrejas em ruínas também, lá de Assis. O pai não compreendia, né? E então, na cidade de Assis, conforme ele andava pela cidade, já assim em andrajos, né, com a barba por fazer, às vezes sujo, em meio àqueles mendigos e tal, ele que antes era o riquinho de Assis, passa a ser chamado de il poverello, né, o pobrezinho de Assis. E aí começam a vilipendiá-lo, né, maltratá-lo nas praças, nas ruas, jogam lama nele, batem nele, jogam pedras nele. Achavam mesmo que ele tinha enlouquecido. Mas ele continua feliz, sempre feliz, né, no seu propósito de vida. Até que, em meio a um desses acontecimentos na rua, o pai resgata o filho, machucado, ferido pelas pessoas na rua, puxa-lhe pelo braço, leva para casa e encarcera o filho dentro de um quarto da mansão e deixa o filho lá aprisionado a pão e água durante muito tempo. E viagem de negócios como ele sempre fazia. A mãe não aguenta de ver o filho passando por aquela situação, liberta o filho depois de algum tempo. E ali o filho agradece a mãe, abraça a mãe e se despede dela, né? Ela também sentia que aquele seria o último dia que o filho estaria em casa, que ali já não era mais o lugar dele. E aí o filho volta para a igreja de São Damião para continuar a sua reforma, a sua reconstrução, feliz da vida, carregando as pedras, né? Até que o pai volta de viagem e fica enfurecido por ver que o filho já não estava mais preso, né? Briga com a esposa e vai atrás de Francisco. E quando o encontra, tem uma conversa severa com o filho e diz que não tinha jeito, que iria à igreja, que iria até o bispo de Assis e que prestaria queixa contra ele. E naquela época a igreja, ela que lidava com esses problemas familiares, né? E ela decidia quais as atitudes que deveria se tomar a família que estava com problemas. E então foi marcada uma audiência em praça pública para que aquele pai pudesse ir lá prestar a sua queixa e o filho também, logicamente, pudesse se defender. E então o pai presta queixa, diz que o filho, alegando que o filho estava dilapidando o patrimônio da família, e Francisco, sabendo que não, acontece aquele episódio que muitos de nós conhecem, que ele tira totalmente a sua roupa, as suas vestes, fica completamente nu em praça pública, né, em meio a todas aquelas pessoas ali, as testemunhas, e diz para o pai: até agora chamei-te meu pai, mas de agora em diante direi sem medo: Pai nosso que estás nos céus. Pois foi a ele que confiei meu tesouro, e nele depositarei a minha fé. E esse foi o grito de liberdade de Francisco. E ele sai feliz. Feliz por aquela atitude. Nu, completamente nu, em praça pública. O pai baixa a cabeça, envergonhado e com um sentimento de orgulho ferido perante todas aquelas pessoas, né? As pessoas ficam atônitas e ficam caladas, né? Boquiabertas. E então Francisco se embrenha pelas matas daquele jeitinho, feliz, cantarolando, ia procurar o seu caminho. Enfim, livre de tudo aquilo que a vida material estava o aprisionando.
Nem precisamos dizer que ele passa o pão que o diabo amassou. Porque era uma época em que nevava, né? Imagine um homem nu, na neve, em meio às matas, né? Passa fome, mas não perde a sua fé. Em meio a essas matas onde ele se embrenhou, ele se depara com malfeitores, que ainda por cima batem nele, né? E o ferem gravemente. Mas ele ainda assim, na sua fé, não vacilou e continuou. Quando ele já não aguentava mais, ele avista um mosteiro e bate à porta do mosteiro. Mas, por incrível que pareça, no mosteiro ele não é bem-vindo, não é bem recebido. E então ele resolve seguir o seu caminho. Já muito cansado, já sem forças, ele para e ora. E pede a Jesus que lhe dê forças, que lhe mostrasse o caminho que ele deveria seguir. E então Jesus fala com ele: segue adiante, meu amigo, não esmoreça. A caminhada está apenas no início. Se quer saber de mim, me encontrará entre os que sofrem. Aquilo renovou as forças de Francisco, imagina? Jesus, né, gente? Renovou totalmente as forças de Francisco e ele resolve seguir adiante. E chega à cidade de Gúbio. E logo na entrada dessa cidade, ele avista um abrigo para leprosos. Ele foi direto, bateu a porta daquele abrigo e quando abriram a porta, ele disse: eu vim ajudar. Precisam da minha ajuda? Imagina ele naquele estado deplorável. Ali o recolhem, o aceitam de bom grado e ali ele passa muitos meses da vida dele em meio aos leprosos, aos doentes, como um deles, cuidando deles, sem qualquer precaução, sem medo de pegar a doença. E ali ele viveu como em uma família de verdade. Paralelamente a isso, ele continua trabalhando na reconstrução das igrejas, continua angariando donativos para os pobres nas ruas, muito, mas muito feliz. E então, meus irmãos, foi com reiteradas demonstrações de humildade e de bondade que ele deixou de ser visto nas cidades como louco, né? Como um mendigo louco, e passou a ser visto como santo. Mais tarde, além dessas coisas que ele já fazia, ele começa então a pregar o evangelho de Jesus. Mas ele não pregava o evangelho como aqueles sacerdotes da época, não. Ele gesticulava, ele cantava, ele fazia mímicas. Ele falava de alma para alma, de coração para coração. Ele era diferente dos outros, porque ele tinha amor, ele tinha compaixão. Que a maioria de nós, ainda mais naquela época, 800 anos atrás, né? Não tinha, a maioria não tinha. E aí ele dizia, em meio às instruções dele, as recomendações dele, ele dizia: coloquem o evangelho em prática no dia a dia, meus irmãos, e se necessário, usem palavras. E ele mostrava isso, né? Ele exemplificava isso, assim como Jesus também, né? Em toda a sua vida aqui entre nós. Então, meus irmãos, ele passou a viver num estado profundo de fusão com tudo o que é criação divina. Tudo o que Deus criou era louvado e amado por Francisco. Daí a ele chamar o irmão Sol, a irmã Lua, as estrelas, o irmão Vento, as nuvens e o sereno, a irmã Água, o irmão Fogo, a mãe Terra. Tudo o que vinha de Deus era irmão, ele sentia como irmão dele. E assim nascia a comunidade franciscana. Começou com dois
discípulos, né? 2 seguidores, que desde o começo ele dizia que o que era sine qua non para que aquela congregação religiosa pudesse ir à frente, eram 2 coisas básicas que precisava se seguir. A oração, que conecta-nos com a divindade, com a espiritualidade, que nos protege, que nos instrui, nos inspira, e o trabalho. O trabalho que, segundo Francisco de Assis, é o maior inimigo da alma. O trabalho não, o ócio é o maior inimigo da alma. Então, a todo tempo se via Francisco trabalhando, sempre trabalhando. E essa comunidade, essa ordem religiosa, hoje espalhada pelo mundo inteiro, passados 800 anos, que não por acaso eu vim a saber que este ano faz 800 anos da morte de Francisco de Assis. Eu não sabia, fui saber entrando na igreja de Francisco de Assis um dia desse, né? E aí fui ver lá, 1226, a morte dele, 2026, 800 anos. Como o acaso não existe, acredito eu que a espiritualidade, meus guias, devem ter me inspirado para, nesse ano, né, fazer um estudo sobre Francisco, trazer Francisco, né, à tona de novo, né? Então, até o Papa escolheu o nome dele para inspirar o seu pontificado. Então, é o santo dos pobres, protetor dos animais e da ecologia. Uma amiga minha hoje, quando eu disse que vinha aqui fazer esse estudo e que era sobre Francisco, ela veio contar que o gatinho dela tinha sumido. E que só depois que ela orou para Francisco de Assis, o gatinho apareceu. Então a gente vê como que a espiritualidade está conectada conosco, né? E que a nossa fé faz muita diferença, né? E que são os santos, né? Esses santos homens que a Igreja Católica canoniza, são homens que, como nós, viveram aqui na Terra e se espiritualizaram, né? Se humanizaram de tal forma que viraram exemplo para cada um de nós. Bom, então, com o passar dos anos, a sua congregação foi crescendo demasiadamente e o estado de saúde de Francisco foi se agravando por conta daquela malária que ele contraiu lá atrás na guerra e que foi mal curada. Vários órgãos dele começaram a ficar comprometidos, né? Ele tinha tracoma, que é uma doença dos olhos, ele já estava quase cego. E, além disso, começaram a aparecer chagas pela pele, pelo corpo de Francisco, já anunciando que, muito provavelmente, ele tinha contraído a lepra também. Então, ele já sem forças para estar à frente da sua ordem religiosa, né, onde ele comandava e trazia as diretrizes corretas, ele já não tinha mais forças físicas para estar à frente. E ele via que a ordem crescia desmedidamente e que, claro, muitos que tinham boa vontade, que estavam à frente de várias igrejas espalhadas por todos os lugares, não tinham a espiritualização, a grandeza moral de Francisco, né? E aí a coisa começa a deturpar aqui e ali. Os mal entendidos, né, as nossas fraquezas morais, falando mais alto. E Francisco entra em crise de angústia por conta disso, de não poder mais dar conta de tudo. E então ele sente a necessidade de se isolar, e aí ele vai para uma espécie de retiro espiritual com alguns de seus discípulos, né, para orar, meditar e pedir novas instruções de Jesus. E aí, então, em meio a essa crise de angústia e das suas orações, ele recebe instruções no sentido de que era hora de entregar, que era hora de serenar o coração, porque ele já havia feito a sua parte, a sua grande parte, né?
e que o que lhe cabia já estava pronto, né? E aí, então, isso traz uma paz novamente para o coração dele, aquela sensação de dever cumprido, e então ele sai desse retiro e decide voltar para casa. Mas ele já percebendo que ele já estava no fim da vida, né, que ele já não tinha mais muito tempo aqui entre nós, ele pede para levarem-no até Clara, né, a sua alma gêmea, né, que eu não cito aqui, apesar de no livro falar-se dela também, por conta do tempo, é pequeno. Mas Clara, sua irmã de alma, né, esteve junto dele, o seguiu por muito tempo e espiritualizou-se de tal forma também, que também virou santa, né? E aí, então, ele passa algum tempo com ela com aquela serenidade, né, de mulher, né, acalma o coração de Francisco, e aí, então, ele volta para casa. E no dia 3 de outubro de 1226, ele vem a desencarnar, tranquilo e em paz. Então, a gente tem um tempinho ainda. Eu queria transcrever aqui de um outro livro, Francisco de Assis, do Espírito Miramês, que é um livro belíssimo, que eu aconselho a leitura, né? Um dos livros mais lindos que eu já li na vida. Que mostra desde a época em que ele ainda era João Evangelista, né? E depois como Francisco de Assis. E aí o Espírito Miramês transcreve aí os momentos em que ele se desprende do corpo físico. E diz assim: os frades, todos de joelhos, cantavam e choravam baixinho. E Francisco ascende às alturas. Frei Rogério, que era vidente, viu com toda a nitidez Pai Francisco subindo aos céus, refugindo-se em luzes ao encontro de Jesus. No mundo espiritual, viam-se duas alas de espíritos. Eram os mais renomados cristãos primitivos. Deviam ser os apóstolos, né? Os seus amigos, né? Dando caminho a Jesus, todo resplandecente, as mãos reluzindo como duas estrelas. Francisco avança para o mestre, dobra os joelhos de emoção e chora como criança. Jesus o levanta com carinho e ele, apoiando as mãos no ombro de Jesus, pede com humildade o seguinte: mestre, se porventura mereço a tua bênção, que ela seja dada aos companheiros que ficaram no mundo. Eles carecem da tua ajuda agora e sempre. E Francisco então regressa à pátria espiritual, palmilhando a estrada iluminada pela sua própria luz, a fim de assumir novos encargos, pois que aqueles que se espiritualizam, aqueles que se elevam, trabalham, como Jesus nos ensinou, não é? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então ele vai pronto para assumir novos encargos, como verdadeiro preposto divino a operar em favor de todos nós, criaturas de Deus. Nós, todos nós é que somos os pobrezinhos de Assis, não é? Cada um de nós com as suas feridas na alma, com a sua lepra na alma, como o próprio Francisco, né, disse de si mesmo, né? Que nós possamos nos aproximar desse que é santo da Igreja Católica, mas que foi homem como nós, esteve entre nós e deu o seu testemunho, principalmente de comunhão com Deus e com todas as criaturas, com tudo o que nos cerca, a natureza e os seres humanos. Mostrando para nós a lição, principalmente, penso eu, da humildade e da compaixão. Então, só para terminar aqui, meus irmãos, em certa oportunidade, trazendo para os tempos atuais, quando Chico Xavier foi visitar um leprosário em Goiânia, chamado Colônia Santa Marta, que ele sempre fazia, né? Habitualmente ele visitava esse leprosário. Ao se aproximar do portão de entrada, ele, Chico,
estancou o passo, ficou pálido e derramou algumas lágrimas. Uma senhora que acompanhava Chico, percebendo nele aquele comportamento diferente, pergunta para o médium o que se passava. E então, depois de alguns segundos silenciosos, ele, talvez constrangido em esclarecer ou revelar o motivo do seu comportamento, ele decide contar, e aí ele diz, é que o patrono espiritual desta instituição, né, a Colônia Santa Marta, veio nos receber, tendo informado que deseja abraçar e beijar todos os infelizes companheiros internados nesta casa. E aquela mulher, aquela senhora pergunta, mas quem é essa nobre entidade, Chico? E aí Chico, visivelmente emocionado, responde que o patrono espiritual que ali se encontrava era nada mais, nada menos que Francisco de Assis. Ou seja, Francisco ainda está entre nós, assim como Jesus está entre nós, não é? A gente vê que foi alguém que viveu há 800 anos atrás, que está na espiritualidade, mas que está muito próximo de cada um de nós, não é? Então, meus irmãos, eu ousaria convidar a vocês que cantássemos a segunda parte da oração de São Francisco. Só a segunda parte. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz para todos.